Capítulo 4, tópico: A vida e a morte. Perguntas de 68 a 70. Pergunta 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Resposta: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Pergunta 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? Resposta: o coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Pergunta 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por qualquer causa, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento das máquinas cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se conduzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia dizer, então, que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados deste fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm.
O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se.